Salve, salve amiguinho e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo muito interessante para vocês, um vídeo que vocês me perguntam muito, que vocês me pedem muito, e hoje eu vou falar exatamente sobre isso. Pelo amor de Deus, Sarva, sobre o que você vai falar? Hoje eu vou falar sobre gatilhos mentais. Eu vou tentar ajudar vocês a conseguirem realmente uma descrição exata de gatilhos mentais, para vocês finalmente tirarem essa dúvida da cabeça, tá? Eu sei que muita gente ensina gatilhos mentais por aí, grande maioria ensina muito errado, não sabe nem os princípios dos gatilhos mentais, não sabe exatamente o que são e simplesmente mandam você utilizar e você fica meio perdido sem saber como utilizar gatilhos mentais, se é a hora certa para utilizar, quando, quais e por que utilizar. Então, o que são gatilhos mentais? Se você dar uma pesquisada agora no Google, ele vai aparecer uns negócios meio esquisitos, algumas pessoas vão ter alguns blogs, etc. Então, alguns blogs eles tentaram traduzir isso e quando você traz essa informação no inglês, eles chamam de marca emocional. O que é uma marca emocional? O que é um gatilho mental? Um gatilho mental, na verdade, é quando você utiliza de palavras, de argumentos ou de circunstâncias para justificar algo mentalmente na pessoa, para a pessoa tomar uma ação, né? Ou seja, quando você entra numa marca emocional, você atinge um certo ponto do cérebro da pessoa, ou você atinge um certo princípio mental na pessoa, no qual faz ela tomar uma ação. Sarva, mas que tipo de ação? Geralmente os gatilhos mentais, eles fazem você ou a pessoa que está sendo alvo dos gatilhos mentais, eles fazem você tomar uma ação o mais rápido possível. Geralmente eles aplicam isso no gatilho da escassez, quando eles dizem que é por tempo limitado, ou que vai acabar, ou que tem vagas limitadas. Quando as pessoas utilizam dessas palavras, elas dizem para você comprar logo antes que as outras pessoas comprem e você perca essa oportunidade. Ou seja, eles estão dizendo que algo que eles estão vendendo ou oferecendo é escasso. E isso ativa o gatilho da escassez, porque faz a pessoa tomar uma atitude agora, né? Ela ativa um nudge, né? Para quem não leu o livro Nudge, vou deixar o primeiro link na descrição aqui para você entender um pouco mais sobre o que são nudges, né? Ou seja, nudge, o livro Nudge, ele fala sobre você dar aquele leve empurrãozinho na pessoa quando ela está indecisa sobre comprar o seu produto ou não. Quando você lê esse livro, ele vai te ajudar muito mais para não precisar estender tanto esse assunto, tá? O primeiro link da descrição vai estar esse livro com o preço mais barato que eu achar ele por aí pelo mundo. O que acontece? Quando você ativa esses gatilhos, eles fazem você tomar atitudes agora, ou quando você ativa na pessoa, faz o seu cliente tomar uma atitude agora, o mais rápido possível. Ele ativa agora a ação, ele mexe um pouco com o emocional e com o córtex pré-frontal da pessoa, fazendo ela tomar atitudes mais rápidas. Assim também quando você entra com o gatilho da especificidade, quando você é um pouco mais específico, um pouco mais claro, você entrega um pouco mais de vantagens. Isso ele já trabalha outra parte do nosso cérebro, que é a parte um pouco mais do racional, né? E quando você trabalha um pouco mais do racional, você consegue justificar um pouco mais as vantagens, o motivo da pessoa comprar, um motivo um pouco mais racional, quando você ativa outra área do cérebro do seu cliente. E alguns outros gatilhos também que são muito importantes são os da antecipação, são os gatilhos de autoridade, os gatilhos de escassez, os gatilhos, eu já falei da escassez, né, na verdade, os gatilhos de reciprocidade. Vou deixar aqui escrito alguns gatilhos mentais muito importantes e se vocês quiserem que eu fale especificamente sobre algum deles, deixa aqui nos comentários aqui embaixo. O que são gatilhos mentais, gente? Eu vou falar mais uma vez só para fixar na sua mente. São quando você utiliza de argumentos ou quando você utiliza de circunstâncias para ativar uma emoção do seu cliente para ele tomar uma ação, beleza? Então, se você ativou alguma coisa e fez ele tomar uma ação um pouco mais imediata, você ativou um gatilho mental nele. Geralmente, quando você ativa algo para o seu cliente comprar, você ativa um gatilho mental, beleza? Muitas pessoas confundem muitas coisas, confundem princípios com gatilhos mentais, muitas pessoas confundem simplesmente conhecer o avatar e utilizar informações dele como gatilhos mentais, mas isso não é exatamente um gatilho mental, tá bom? Gatilho é aquela coisa que quando você aperta, ela ativa alguma coisa. Quando você fala alguma coisa, quando você ativa algum tipo de palavra, algum tipo de termo, algum tipo de argumento e o seu cliente simplesmente ele toma uma ação baseada no que você falou, você acabou de ativar um gatilho mental. E se você assistiu esse vídeo até aqui, meus parabéns, você já sabe o que é um gatilho mental. Mas Sarva, já acabou o vídeo? Não, você tá vendo que a gente deve estar na metade ou um pouco menos da metade do vídeo, né? Sobre o que a gente precisa falar para você entender. Também existem coisas chamadas princípios. Princípios são quando você também ativa recursos emocionais no seu cliente, mas eles funcionam um pouco mais no longo prazo, sabe? Quando você fideliza as pessoas a trabalharem com você, quando você fideliza as pessoas a gostarem de você, quando você ativa alguns recursos emocionais, alguns outros tipos de recursos que abatem um pouco mais ainda profundamente no seu cliente. Quando você ativa isso, você ativa um
princípio. O que a gente pode chamar de princípio? Um dia desses eu fui lá no meu Instagram e pedi para as pessoas me ajudarem a identificar alguns erros no Instagram. Um dia simplesmente eu falei, galera, quero ajudar um amigo, ele acabou de postar uma foto nova e todo mundo entra lá nessa foto dele e curte, né? O cara tinha em média 30, 40 likes e nessa foto a gente bateu quase 1000 likes, né? A galera toda foi em massa me ajudar. Mas por que essas pessoas fizeram isso? Foi simplesmente porque eu mandei, porque eu tenho uma autoridade? Não, porque eu ativei um princípio, tá? Eu ativei o princípio da utilidade. Quando você se sente útil para alguém que você identifica como um patamar um pouco acima do seu. Eu não gosto de utilizar esses termos para mim, eu não gosto de me sentir num patamar acima de alguém, mas isso na prática, né, quando a gente vai utilizar da parte do neuromarketing, quando você entende um pouco mais de neurociência, isso aí, infelizmente é inegável. Então você que está me assistindo ou algumas outras pessoas podem me identificar como um patamar acima do seu ou como uma autoridade. Você está querendo aprender comigo, você me vê como alguém que esteja um nível que você gostaria de alcançar. Então isso, na prática, algumas pessoas me veem nesse nível. Então o que aconteceu nesse dia? Eu fiz as pessoas se sentirem úteis, eu pedi a ajuda delas e falei, galera, mas só vocês podem me ajudar, porque eu não consigo dar 1000 likes, mas 1000 pessoas dando um like cada um, a gente consegue alcançar esse objetivo. Assim, quando também eu estava desconfiado que tinha dado alguns bugs no Instagram, foi até essa semana, eu falei, galera, eu preciso identificar se vocês identificaram isso e se vocês também identificaram isso. Eu fiz algumas postagens, você que tem a notificação ativada, me confirma se você recebeu isso, né? As pessoas se sentiram úteis e não só isso também, elas se sentiram, elas conseguiram interagir comigo, ou seja, a gente também ativou o princípio, e isso é uma coisa que confunde muitas pessoas, tá? Porque existe o princípio e existe também o gatilho mental da comunidade, né? Dependendo da forma como você utiliza a comunidade, você consegue também ativar algo nas pessoas. Esse é um assunto um pouco mais complexo de você separar gatilhos mentais de princípios, porque gatilhos mentais, alguns deles funcionam no geral, mas princípios, eles às vezes funcionam somente para pessoas específicas. Um grande amigo meu, Felipe Matos, a gente estava debatendo sobre isso um tempo atrás, e a gente falou sobre patriotismo, né? Patriotismo, de longe, não é um gatilho mental, ele é um princípio, né? Como do americano, ele vê um produto, sei lá, ele pega esse controle de ar-condicionado e no controle de ar-condicionado tem aqui escrito bem grande, Made in America, né? Feito na América. Isso ativa o princípio do patriotismo, ou seja, o cara que é patriota e ele vê Made in America, é isso aí, feito no meu país, foi feito pelo meu povo. Esse cara, ele ativa um princípio. Agora, se você colocar feito no Brasil numa blusa, geralmente as pessoas acham não presta, né? Vocês não são tão patriotas quanto os americanos são, né? Você não vê sempre, é muito raro você chegar na frente de uma casa e ver lá uma bandeira do Brasil lá, né, balançando ao vento. Muito difícil mesmo se não for na época de Copa, obviamente, né? Agora nos Estados Unidos as pessoas fazem questão de falar que são americanas, que vêm dos Estados Unidos quando elas vão para outro país, porque as pessoas realmente, elas dão sangue pelo patriotismo, elas dão sangue pelo país deles. Então, para você medir um pouco mais isso e você entender um pouco mais a diferença entre gatilhos mentais e princípios. Se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre gatilhos mentais, desenvolva algum gatilho mental específico, deixa aqui embaixo nos comentários. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre alguns princípios, deixa aqui nos comentários aqui embaixo também, porque eu tô lendo todos os comentários, eu dou sempre um coraçãozinho e principalmente os que me inspiram mais, eu vou lá, mando uma mensagem especial e peço para me chamar no direct, porque sempre eu tô dando livros de presente para as pessoas que deixam os melhores comentários aqui no YouTube, beleza? Então, se inspira aí, você mesmo me ajuda a me inspirar a fazer cada vez um conteúdo melhor, deixa um comentário bem legal aí embaixo, que isso vai me ajudar muito e você pode até ganhar um livro, né? Outro negocinho que vai acontecer também nos próximos dias, talvez no próximo mês, eu vou lançar uma série gratuita sobre copywriting. Vão ser 4 vídeos, 4 aulas muito aprofundadas sobre copywriting. Se você quer participar dessa série, vai ser também o lançamento do meu treinamento sobre copywriting, onde eu ensino neuromarketing, neurocopy, tudo que eu aprendi com grandes players do mercado, que são grandes copywriters também. Eu vou estar lá abrindo o jogo para vocês, beleza? Não só na série gratuita, mas no treinamento que eu vou lançar também. Então, se você quiser fazer parte disso, vai ter um link aqui embaixo, onde você entra lá e deixa seu e-mail e você recebe um conteúdo até chegar na data desses dias, beleza? Então é isso, gente. Forte abraço pra você. Se você tiver com pressa, não quiser esperar, tem meu treinamento onde eu te ensino marketing digital e tem muito sobre copy lá, muito aprofundado mesmo. Tem um conteúdo que eu nunca vi na internet antes falando sobre copy. Vai estar aqui também, o primeiro link na descrição, beleza? Então é isso. Forte abraço pra vocês e a gente se vê na próxima. Tchau!